Oi pessoal, estamos aqui com mais um Systems Talk do Incose Brasil e hoje nós estamos aqui numa organização muito interessante que é a Fundação Exult. Meu nome é Antônio Pedro, eu sou membro do Incose e da Regional São Paulo. E eu tenho aqui comigo hoje o Carlos Eduardo, que ele é o gerente da área de defesa aqui na Fundação, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a engenharia de sistemas, ou Systems Engineering, como a gente prefere falar também. E, Cadu, tudo bem? Tudo bem. Muito bom estar aqui com você. Eu gostaria que você contasse assim, um pouquinho, né, a origem, né, da Fundação Exult e por que a questão da engenharia de sistemas, o Systems Engineering, ele é tão importante aqui para a Fundação. Ah, legal. Bom, primeiramente é sempre um prazer estar conversando com você, Antônio Pedro, né? Com relação à Exult, né, uma fundação privada sem fins lucrativos que teve a sua origem lá em 1997 para cumprir um papel dentro do programa Civan, né? E eu acho que a origem da Systems Engineering, da engenharia de sistemas dentro da fundação, está desde o momento da sua criação. Porque para cumprir o papel de integradora do Civan, para cumprir o papel de desenvolvedora de sistemas considerados de missão crítica dentro do contexto do Civan, e eventualmente para cumprir o papel do ente nacional que faria a absorção de tecnologia daquilo que não foi desenvolvido no Brasil, a Fundação ela precisou se vestir de conceitos de engenharia de sistemas, né? Então, um primeiro contrato com todo um conjunto, um arcabouço de normas militares, né, 1000 standards, etc., para que a gente pudesse fazer toda a parte de engenharia de sistemas, de acompanhamento, de desenvolvimento dentro do contexto do Civan. E a partir de então, a Fundação, nós, né, eu também trabalhei no Civan na etapa de implantação, aplicando todo esse contexto, esse aparato, esse ferramental de engenharia de sistemas, a gente acabou extrapolando e usando isso em outras empreitadas da Fundação desde então, né? A Fundação está com um pouco mais de 22 anos, né? E eu acho que a gente sempre aplica a visão de engenharia de sistemas, né? De pensamento sistêmico, de pensamento estruturado, em tudo aquilo que a gente vem fazendo nos últimos anos. E, Cadu, toda essa metodologia, ela está materializada de alguma forma nos processos que a própria Fundação utiliza nos seus programas, projetos, né? Existe algo na forma de um handbook ou de recomendações que a Fundação procura aplicar nos seus projetos? Sim. Lá na origem, né, como eu falei, derivando, aplicando para o contexto de um determinado programa, a gente aplicou uma 1000 Standard, a 498, né? E a partir de então, as coisas evoluíram e a Fundação Exult está plugada nessas evoluções. No momento, o que a gente vem fazendo, até pelo tipo de serviço que a Fundação oferece, a gente acaba usando até a figura do V como uma referência, né? A gente, no primeiro momento do V, naquela fase de conceituação operacional, de especificação, a gente tem uma certa metodologia e mais do que isso, eu acho, a gente tem uma experiência de aplicar esses conceitos dentro da Fundação em alguns programas. Descendo um pouco na linha do V, quando a gente entra na fase de desenvolvimento, seja a gente mesmo desenvolvendo, ou seja, a gente acompanhando um processo que outras partes desenvolvem, né? A gente também tem uma experiência de fazer acompanhamento, de fazer o que na Fundação a gente chama de gestão técnica complementar, que eu acho que é um termo muito feliz, porque ele une o conceito que está todo dentro da visão de engenharia de sistemas, mas ele, de forma ortogonal, ele apresenta e põe na prática os conceitos de gestão de projetos também, que eu acho que é uma linha interessante. E continuando um pouco o V, na fase já de integração, de implantação,
a gente também tem a experiência com alguns programas aí, sempre trazendo essa visão da engenharia de sistemas, né? Os relacionamentos, a validação, a verificação da especificação, dos conceitos operacionais, e você entrando também no nível de tecnologia, fazendo toda uma verificação, uma validação de um ponto de vista mais técnico também, quando necessário. Okay. Muito legal. Agora, eu sei que a Fundação está envolvida em vários, ou está ainda, em vários projetos, programas, e tem um ponto que é bem interessante, que é até o motivador da nossa conversa, que é a questão do ciclo de vida, né? Como é que funciona essa questão do ciclo de vida? Como é que a Fundação ela trabalha nos projetos ou nos programas, aplicando todo esse conceito do ciclo de vida, que você começou a mencionar um pouquinho com o exemplo do modelo V, né? Eu acho que a visão de ciclo de vida, para grandes programas, ela é fundamental, porque ela traz uma preocupação já nas fases iniciais, digamos, nas fases de conceituação, de especificação, toda uma preocupação, e para isso tem metodologia, tem formatação também, com um planejamento bem feito. E planejamento não quer dizer que seja algo que você vai fazer, ele fica cristalizado, e você tem que segui-lo a ferro e fogo ao longo de programas que às vezes duram anos, né? Planejamento é algo que hoje até as metodologias ágeis estão trazendo essa visão para a gente. É algo que ele está vivo, ele está sempre mudando. Então, com a visão de engenharia de sistemas também, de forma procedimentada, de forma com divisão de responsabilidades, você, em fases iniciais do ciclo de vida, você pode estar fazendo um planejamento e considerando nesse planejamento que dentro de certos parâmetros ele pode mudar, ele deve mudar, ele naturalmente vai mudar. Então, por exemplo, quando a gente fala de engenharia de requisitos, né, é muito natural que quando você faz toda uma especificação, e seguindo modelos mais antigos, digamos assim, na história da engenharia de sistemas, a briga, digamos assim, todo o contrato, toda a conversa com aquele que demanda e aquele que entrega, era no sentido de não se mexer nos requisitos. Hoje você tem toda uma estruturação para você cristaliza uma versão, você cristaliza uma linha de base, ou você cristaliza um backlog, e aquilo ali ele te permite fazer uma entrega parcial e te permite você rever com essas entregas, com o uso do sistema, alguns requisitos que você não tinha ainda visibilidade em tempo de especificação de como é que eles iriam se assentar em momento de operação, em momento de implantação. Então, é uma visão simplória aqui de ciclo de vida, mas é uma vertente que a gente tem de endereçar essa questão de que o planejamento ele é feito para mudar. Ele é uma referência, ele é um contrato, mas ele em si está vivo e a gente endereça isso de forma estruturada. E, assim, você conseguiria ilustrar para a gente com alguns exemplos de programas, projetos que já foram, alguns projetos que estão em andamento, que trabalham, de repente, algum aspecto específico do ciclo de vida, talvez algum que esteve mais concentrado na parte de especificação, outro que está mais dentro do desafio, que é você realmente controlar os requisitos? Sim. Assim? Um que me vem à cabeça de bate-pronto aqui, a Fundação ela tem um papel de consultoria técnica dentro do programa do MANSUP, da Marinha do Brasil, que é o Míssil Antinavio de Superfície, né? Então, foi feito todo um levantamento, toda uma licitação, todo um mapeamento de requisitos, né? E, digamos, um dos papéis da engenharia de sistemas é garantir a integridade conceitual desses requisitos ao longo do ciclo de vida. O que eu quero dizer com isso? Os requisitos eles são formatados ainda em tempo de especificação, mas quando você vai, entre aspas, pagar esse requisito para quem vai implementá-lo, a visão do ponto de vista de tecnologia, a visão do ponto de vista de implementação, naturalmente ela pode trazer a necessidade de mudança. E aí que entra um pouco a visão anterior que mencionei, de forma ortogonal, a gestão de projetos, porque junto com uma gestão de requisitos, você implementa uma gestão de mudança. Então, aquela possibilidade ou aquele pleito de mudança de requisito, ele tem que ser colocado à luz de uma análise de impacto, de um replanejamento, porque não necessariamente mudar o requisito é ruim, ele pode trazer uma vantagem tecnológica, ele pode trazer uma vantagem operacional.
que vai fazer sentido se você olhar o ciclo de vida de trás para frente, lá na entrega, né? Tá. Então, talvez em tempo de especificação, como eu mencionei há algum tempo atrás, a gente queria congelar os requisitos, né? Eu acho que hoje é importante você ter uma referência, uma linha de base, mas você tem mecanismos para controlar a mudança dos requisitos, né? Então, é um pouco nessa linha que eu acho que, voltando um pouco num exemplo mais prático, no Mansup a gente teve todo um controle de requisitos e ao longo da passagem desses requisitos para as empresas que o implementariam, através de gestão de mudanças, esses requisitos foram sendo naturalmente alterados dentro de uma visão de processo e dentro de um controle para que o cronograma, digamos assim, do programa não saísse muito do planejado. Esse é um exemplo que eu acho bem interessante nessa linha de... E deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. Todo esse controle, essa gestão de riscos, né, que no fundo é o que a gente tá falando quando a gente gere requisitos, vocês adotaram, a Fundação adotou alguma ferramenta de mercado? Ela construiu algo com base na sua experiência? Como é que é gerido? Porque eu imagino que seja lançada a mão de algum tipo de ferramenta. Sim, uma das coisas que a gente cultua aqui na Fundação é de que a ferramenta ela vem depois de uma definição de processo. Então, o processo, a divisão de responsabilidades, e eu acho que isso é uma coisa muito importante para o engenheiro de sistemas, é entender a sua participação no todo, né, as suas interfaces, digamos assim, vem primeiro para que depois você faça uma definição de ferramenta. No caso da Fundação, o uso de ferramenta ele varia de programa para programa. Então, nesse exemplo que mencionei do míssil, a gente lançou mão de uma ferramenta para fazer o apanhado de requisitos e para depois fazer a gestão de mudanças. Essa questão de gestão de mudanças, a Fundação ela fez uma implementação de uma ferramenta específica para esse programa, que é bem interessante você ter mencionado, porque ela é uma referência para a gente, quando aplicável, para reformatando um pouco ela, refatorando, claro, aplicar em outros programas, né? Então, esse mesmo motor, digamos assim, para fazer gestão de requisitos e gestão de mudanças, a gente reaplicou num outro programa que a Fundação apoiou, que é a gestão dos requisitos olímpicos dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Então, a gente usou esse mesmo motor para fazer a questão de gestão de requisitos e de gestão de mudanças também, com os devidos ajustes, né? Então, é um exemplo de ferramenta que a gente tem aqui dentro da Fundação e que a gente tenta reproduzir na medida do possível. Muito bacana, Cadu. A gente vê que tem uma experiência muito grande, uma experiência prática, e eu percebo que a Fundação, ela com base nessa experiência, ela foi meio que adaptando e customizando, se é que se pode falar assim, toda essa metodologia de forma a atender de uma maneira mais prática e eficiente os projetos, né? Sim, é nessa linha. Eu acho que você falou de algo que é fundamental, né? Até porque a gente utiliza muitas referências, customizar, né? Então, a gente customiza a ferramenta, a gente customiza handbook, e essa customização ela só é possível porque existe uma carga de experiência muito grande do time de engenheiros de sistemas da Fundação, né? E eu acho que isso permite a gente fazer esse tailoring, esse ajuste, né? Para que a gente possa tirar o máximo de ferramenta, que a gente possa tirar o máximo de procedimento, digamos assim, né? E assim, e isso tudo, esse cuidado em aplicar essa metodologia, obviamente ele se reflete nos custos e também nos retrabalhos do projeto, né? Imagino que tem um reflexo muito interessante forte. Você ter mencionado isso, porque pela teoria, está até no handbook do Incouse, né? A gente sabe que tem aquela visão, o famoso gráfico que o quanto custa um erro nas etapas mais preliminares do projeto. Ele custa, obviamente, muito menos, né? Então, você ter a chance de estar percebendo problemas e estar refatorando requisitos ou refatorando decisões de projetos no momento mais anterior, ele custa menos do que você deixar lá para frente, que eu digo, na implementação, no desenvolvimento, na industrialização, até mesmo na operação do sistema, você perceber que um requisito não estava ajustado para aquela demanda operacional ou que tinha um problema tecnológico que você não prestou atenção no momento de especificação, né? Então, eu acho que nessa visão de custos é um pouco nessa linha. Custa muito mais barato, olhando o ciclo de vida como um todo, você
gastar um pouco mais de esforço no momento de especificação, no momento das principais decisões de projeto que vão conduzir o andamento daquele programa ou daquele projeto, do que você deixar para prestar atenção, digamos assim, lá na frente. E aí todos os retrabalhos, todas as mudanças, elas têm um impacto muito maior quando você já está numa fase de fabricação, de implementação, de instalação, sei lá. Né? Então, enquanto você ainda está no mundo, digamos, do papel, no mundo da visão de requisitos, no mundo das ideias, é mais fácil você desconstruir e reconstruir, do que lá na frente, quando você já tem um investimento maior e algo que é mais hardware, digamos assim, implementado, é mais difícil de você desconstruir e construir, né? Então é um pouco nessa visão que a gente acredita. Por isso, sejam grandes programas, sejam projetos de duração mais curta, a gente valoriza muito a questão de conceituação operacional, de especificação, e a especificação também ela tem digamos assim, possibilidades. Você pode fazer uma especificação absolutamente desacoplada de detalhamento técnico, né? Que é o jeito que a gente fala aqui dentro, é uma especificação mais design free. É porque você pode escrever requisitos e esses requisitos estarem, digamos assim, desacoplados de tendência tecnológica. Então, quando você faz esse tipo de abordagem na sua redação de requisitos, na sua gestão de requisitos, você dá a chance para aquele ente que vai propor uma solução no nível técnico, trazer a sua inovação, trazer a sua visão tecnológica de como endereçar aquele requisito. Como tudo, você tem prós e contras. A vantagem disso é que a sua especificação ela fica perene por mais tempo. A desvantagem que você pode possivelmente ter é de que a análise daquelas respostas para a implementação de requisito vai demandar um pouquinho mais de trabalho para que você perceba, do ponto de vista tecnológico, qual que adequa melhor a implementação daquele requisito, né? Então é um pouco nessa linha que a gente olha também essa questão de especificações e de gestão de requisitos. Poxa, muito bacana. Acho que você trouxe assim vários aspectos e uma visão muito prática, né, da questão do ciclo de vida e de vários pontos importantes do ciclo de vida, especialmente nessa questão da especificação, as etapas iniciais, prós e contras e cuidados. E assim, eu só tenho a agradecer, gostaria de agradecer muito a possibilidade de estar aqui na Fundação Exult. E esse aqui foi mais um System Talk do Enclose Brasil.